As gerações, meus amigos, as décadas vão passando e inevitavelmente as mudanças vão acontecendo nas crianças, que depois geram jovens e adultos diferentes. Isso aí é fato. Mas existe nomenclatura para cada geração, sabia disso? Ou talvez sim, você já tenha ouvido falar sobre a geração Y, X, enfim, mas talvez não saiba quais são as diferenças, né, entre cada uma das gerações, como os pais devem educar esses filhos diferentes, entre aspas, enfim, tudo isso abordaremos aqui no nosso tradicional vídeo do dia, a informação que eu trago a partir de agora para você. Agora é a vez da geração Alfa, você entendendo então as crianças nascidas desde 2010. Roda a vinheta. Abre aspas, na minha época, fecha aspas, toda criança ouve isso dos pais a todo momento, não é verdade? Na minha época era assim, na minha época era assado. Pois é, quem nunca ouviu essa frase dos pais e também dos avós? E você já se pegou repetindo essa frase para os seus filhos? Pois é, né? É incrível pensar como o mundo muda em curtos períodos de tempo. A cada geração mudam as formas de se relacionar, de se comunicar, até mesmo de trabalhar e de enxergar a realidade, ainda mais agora em tempos de pandemia. Nos últimos anos as mudanças vêm se tornando cada vez mais rápidas e profundas. Isso está ligado aos avanços tecnológicos e influencia diretamente nossos filhos, que antes mesmo de andar já estão conectados e interagindo com aparelhos digitais. Como compreender e educar essas crianças que chegam a um mundo já tão diferente do que conhecemos nós quando pequenos? Muitos estudos já foram realizados sobre a chamada geração Alfa, que engloba todas as crianças nascidas a partir de 2010. Vou trazer aqui então várias informações. Muita coisa é incógnita também, né? Isso vai fazer bem, isso vai fazer mal. Obviamente toda mudança traz coisas positivas, assim como também traz coisas negativas. Vou trazer aqui então as principais características dos alfas e compreender então melhor, ou tentar compreender melhor, como a visão do mundo desses pequenos vai influenciar o futuro de todos nós. Afinal, quem nunca ouviu aquela frase que as crianças são o futuro da humanidade? Claro que são, né? Então tá aí as crianças diferentes. Mas antes de falar da geração Alfa, vou trazer aqui a diferença então entre as gerações. É importante então entender o que significa geração. Em geral, essa palavra se refere a um conjunto de pessoas nascidas em determinada época. Por terem crescido em mesmo contexto cultural, social e econômico, essas pessoas compartilham muitas características em comum. No século passado, as gerações foram divididas com base em acontecimentos históricos marcantes e costumavam ser recortadas em períodos de 25 anos. Entretanto, o avanço da tecnologia fez com que as mudanças se tornassem cada vez mais rápidas e por isso hoje a duração da geração é menor. Até isso, né? Tanta tecnologia, tanta evolução rápida que até a geração acabou diminuindo. Hoje se conta as gerações em intervalos menores do que 25 anos. Vou trazer então aqui as principais características das últimas gerações para compreender melhor as diferenças entre elas e a geração Alfa. E você já deixa seu comentário na descrição se você concorda, se você tem algo aí que pode adicionar também com relação a cada uma das gerações. Se você com certeza é de alguma delas, se você quiser comentar também qual é o seu ponto de vista com relação a tudo isso. Se você vive esse conflito de gerações, também é outro termo muito utilizado quando se fala na criação dos filhos, né? Vamos lá então, geração X é a primeira e mais antiga que eu trago aqui, que é lá de 1960 até 1980, aqui vamos englobando 20 anos, né? Essa geração X, inclui pessoas nascidas após o chamado Baby Boom, período em que houve um grande aumento na taxa de natalidade após o final da Segunda Guerra Mundial. Fizemos um vídeo aqui, inclusive, sobre o tal do Baby Boom. Vou deixar aqui a imagem para você e o link na descrição. Esperava-se que tivesse Baby Boom novamente agora em períodos de pandemia. Descubra no vídeo se isso aconteceu ou não.
Baby Boom, então, período em que houve um grande aumento na taxa de natalidade após o final da Segunda Guerra Mundial. Foi marcada pelo questionamento de costumes e também de valores, e viu nascer os primeiros computadores. No Brasil, essa geração vivenciou acontecimentos como as diretas já e o final da ditadura. Algumas das principais características da geração X são preocupação em fazer carreira, busca por seus direitos, maturidade e a busca pela individualidade, sem abandonar a convivência em grupo. Segunda geração, geração Y, entre 1980 e 1995. Filhos da geração X, a geração Y viveu desde cedo em um mundo globalizado. Também conhecidos como millennials, eles passaram pelo intenso desenvolvimento da tecnologia. A popularização da internet em 1990. Cresceram em uma época de muita prosperidade econômica e as crianças em geral tiveram condições financeiras melhores do que os seus pais, tendo acesso a TV a cabo, computador e também videogame. Algumas das principais características da geração Y são otimismo, imediatismo, hábito de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, gosto por novas tecnologias, busca por propósito e flexibilidade no trabalho, preocupação com o meio ambiente e com causas sociais. Geração Z, entre 1995 e 2010. A geração Z é muito familiarizada com as tecnologias móveis, que são conectadas com todas as partes das suas vidas. Os primeiros integrantes dessa geração já são adultos e nunca viram o mundo sem a presença de computadores, tablets e também celulares. Em relação à carreira, essa geração não acredita na ideia de exercer uma mesma função para o resto da sua vida. As principais características da geração Z são ansiedade extrema, responsabilidade social, desapego de fronteiras geográficas, são inovadores, criativos, conectados e desejam criar de forma bem colaborativa. Famosa geração Z. E agora, os temíveis! As crianças da geração Alfa, uma nova visão de mundo. Olha só, deixa o like já se você estiver gostando do nosso vídeo. Assim você nos estimula e nos ajuda a crescer aqui no canal e poder levar a informação, o conhecimento mais longe. Essas crianças, então, da geração Alfa, nascidos a partir de 2010, formam a mais nova geração. São os filhos da geração Millennial, já pertencem a um mundo tecnológico e conectado desde os primeiros meses de vida, sendo conhecidos como nativos digitais. Eles não precisaram aprender, já nasceram dentro, né? Para a geração Alfa não existe mais separação entre digital e a, entre aspas, vida real. Isso faz com que tenham novas formas de se relacionar, de aprender, de experimentar o mundo à sua volta. Características da geração Alfa. Ela é mais influenciada pela tecnologia até agora. Seu marco de início em 2010 se deve ao lançamento do primeiro iPad. E desde então os pequenos integram com o mundo através da tecnologia, praticamente desde o seu nascimento. Essas crianças se sentem mais confortáveis navegando com um tablet ou falando com um assistente de voz do que a maioria dos adultos de hoje em dia. Outra característica da geração Alfa é ter nascido de pais mais velhos, em geral, em unidades familiares menores, com lares com somente um filho. Com a rotina corrida, aproveitar cada momento juntos é essencial, e por isso estão se fortalecendo as relações de troca entre pais e filhos. Na verdade, os alfas valorizam muito mais as experiências do que os objetos e bens materiais. Eles querem inventar, interagir e se conectar sempre. Em geral, são crianças atentas e observadoras. Muito se fala sobre os alfas serem a geração mais inteligente de todas, e esta percepção se deve, em parte, por essas crianças estarem inseridas em um ambiente com estímulos constantes. A quantidade de informação que gira hoje, graças à internet, é algo incrível e não podia se imaginar isso há décadas atrás, né? A tecnologia, as múltiplas telas e a conexão 100% do tempo faz com que os alfas sejam bombardeados com estímulos visuais, sonoros e interativos em qualquer lugar e momento. Isso gera uma aceleração no desenvolvimento de certas habilidades, como fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo
e estabelecer conexões entre diferentes assuntos, mas, por outro lado, pode prejudicar outras capacidades, como a concentração e também a paciência. Verdade, né? Mais livres, versáteis, questionadores e hiperconectados. A geração alfa chegará aos 2 bilhões de pessoas no mundo até 2025 e promete fazer mudanças ainda mais profundas para a sociedade. E como será que é a visão de mundo dos alfas? Tudo a ver, ou melhor, tudo ao redor dos alfas, começando por seus pais, está constantemente conectado à internet. A tecnologia é uma extensão de sua vida e se tornou a principal forma de conhecer e interagir com o mundo. A principal mudança da geração anterior para essa é que os alfas não veem mais os dispositivos digitais como ferramentas. Ao invés disso, enxergam a tecnologia como parte integrada das suas vidas. Ou seja, para eles é impossível imaginar um mundo sem ela. Dessa forma, a separação entre o mundo físico e digital já não faz mais sentido. Uma outra mudança fundamental na visão de mundo dos alfas é sobre a igualdade. Eles enxergam cada vez menos barreiras entre as pessoas, enxergando a diversidade com naturalidade. Para eles, ser diferente é normal. Separação como coisas de menino e coisas de menina caem por terra para essa geração, em que as crianças apresentam comportamentos menos limitados pelos famosos estereótipos. Para as meninas, o mundo já não é visto somente em cor-de-rosa. Elas se identificam cada vez mais com as características de personagens que antes pertenciam apenas ao território dos meninos, passando a se interessar por temas e estilos tradicionalmente masculinos. Ao mesmo tempo, os pais millennials participam mais das funções de casa e da criação dos filhos, trazendo uma nova referência de paternidade que influencia o comportamento dos meninos. E como educar esses filhos na geração alfa? Tá aí uma dica interessante que está chegando, né? As crianças da geração alfa já nasceram com as respostas para praticamente qualquer pergunta ao alcance de um toque no Google, né? Então, com certeza, isso é uma grande mudança nessa geração. Um grande desafio para as famílias hoje é saber como educá-los em meio a tantas transformações. Como garantir para os pequenos a diversão e a leveza da infância e, ao mesmo tempo, prepará-los para esse mundo novo? É claro que ainda não há uma resposta para essa pergunta tão complexa, mas já é possível apontar alguns caminhos. É o que eu falava lá no começo, né? Assim como há coisas boas e ruins em toda mudança, há muitas incógnitas, muita coisa não se sabe. Enquanto se é criança, beleza, a internet ali, bonito, maravilhoso, né? Os pais têm mais tempo, é só deixar os filhos em frente ao computador e tá tudo certo, né? Mas e o mundo depois? O que vai acontecer com essas crianças quando virarem jovens e depois adultos? Pois é, segundo uma pesquisa da Globosat, as crianças alfas reconhecem os pais como seus maiores ídolos, mais do que qualquer super-herói ou youtuber famoso, olha só. Isso mostra que mesmo as atividades mais corriqueiras, como brincar ou jantar juntos, são oportunidades valiosas. O tempo em família gera vínculo afetivo em uma época de poucas conexões, fora das telas, dando suporte importante para o desenvolvimento emocional das crianças. Outro ponto relevante é que os alfas aprendem fazendo. Para eles, o conhecimento é adquirido através da experiência e as escolas precisam oferecer ambientes que estimulem esse tipo de aprendizagem. É essencial incentivar na geração alfa o pensamento crítico e a habilidade de resolução de problemas, para que eles consigam compreender e transformar uma realidade tão complexa. Essa geração vai conviver com tecnologias cada vez mais avançadas de inteligência artificial e seu papel no mundo será justamente trazer o diferencial humano, portanto, habilidades como a criatividade, a empatia e a inteligência socioemocional se tornarão cada vez mais valiosas, devendo ser estimuladas desde a infância. Assim, a geração alfa será capaz de trazer o melhor de si para a construção de um futuro que nenhuma outra geração conseguiria imaginar. Então é isso, meus amigos, está aí as diferenças, está aí a ideia de futuro, está aí os problemas, está aí as coisas boas dessa separação por gerações, não nesse sentido, claro, mas sim que há diferenças entre as gerações.
Quero trazer um bônus aqui, trazer o que os internautas que estão interagindo nessa matéria estão achando, os comentários dos internautas, que é algo, também uma novidade nos últimos anos, você poder participar, assim como eu peço que você faça na descrição deste vídeo. Olha só, o Ricardo escreveu: para uma geração que nasceu em um mundo quase que totalmente digitalizado, livros vão ser de extrema importância. Acredito que a falta de concentração vai ser uma epidemia. Olha só, nós de outras gerações já estamos sofrendo os efeitos da hiperestimulação constante. Imagina então os que estão crescendo superestimulados. Verdade, né? O que eu falava antes, muitos problemas também. Parece tudo fácil, a informação está na mão, mas e os problemas, né? Nada vem somente com coisas boas. Os problemas também virão, teremos novos problemas, até novas doenças no futuro, né? Quem mais escreveu aqui? A Kelly. Olá, eu nasci em 1981, mas sempre tive uma visão como você explicou. Sempre me senti deslocado e sozinho, porque as pessoas não entendiam a minha visão de mundo. Tenho um filho nascido em 2015 e percebi que essa geração dele se coloca em posição de autoridade. Olha só, ela tem a minha idade. Achei interessante o que ela escreveu aqui nessa mensagem. A Viviane escreveu: para que o meu filho de 8 anos desenvolva a concentração e a paciência, coloco para fazer pilhas de copos. Tá aí uma ideia, né? Algo diferente. O José escreveu: olá, tenho netos que representam desafios, pois conheço meu papel ajudando na formação da família. A atenção do meu neto é importante. Já descobri um pouco como conseguir, mas talvez a forma mais especial que venho achando é respeitar o contexto em que ele está inserido. Visto ele saber coisas que eu nem sequer consigo entender. Outra coisa importante é o conhecimento que ele já tem da realidade, que em outras épocas não eram acessíveis. É verdade, é o que eu citava antes, né? Quando se imaginava ter tanto conhecimento na mão há décadas atrás, né? Luciano escreveu: parabéns pela matéria, tenho um filho de 9 anos e ele possui todas as características de um alfa. Acredito que uma terapia preventiva será de grande valia para que os pequenos desenvolvam a inteligência emocional e possam lidar melhor com a falta de paciência e imediatismo. Não esquecendo que o amor e o carinho dos pais é o diferencial. Verdade, né? Rudinei escreveu: parabéns pelo artigo, muito interessante. Eu tenho um pequeno de 2 anos de idade e olha, nunca imaginei tanta tecnologia disponível para eles já. Ele já tem um tablet, já sabe várias coisas, que para a idade dele é bastante, mas brinco bastante com ele. Brincadeiras que eu brincava na minha época e, claro, não deixo ele o tempo todo conectado. Ele até briga comigo por tirar o tablet dele, mas quando ele vê minhas brincadeiras já dá risada. Enfim, a tecnologia é um forte auxílio para crianças de hoje, mas sem limites se torna a doença de amanhã. Verdade, verdade, né? Para fechar aqui também, a Macilene escreveu: como faço para referenciar esta matéria, onde encontro o autor? A matéria pode ser referenciada com a autoria dentro da história. Inclusive essa matéria, eu vou citar a fonte aqui, eu peguei do site dentrodahistoria.com.br, né? Aqui que eu peguei a matéria e é onde eu peguei esses comentários também que você ouviu aqui no final. Gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você recebe todos os nossos vídeos, que são diários, sempre com assuntos interessantes para você, e acesse nosso site www.divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel, tá bom? Lá eu posto as principais notícias do dia e a que eu achar mais interessante vira vídeo aqui no canal. E hoje é a vez dessa geração alfa, você entendendo as crianças nascidas desde 2010. Essas crianças já nasceram conectadas, vivem rodeadas por tecnologia e estão desenvolvendo uma nova visão de mundo. Você conhecendo aqui a geração alfa. Valeu, abraço e até o próximo vídeo, aguardo você.